É a palavra do Senhor. Abaixe sua cabeça, irmão, irmã, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós temos diante de nós um texto que ele é de uma riqueza tremenda, de uma capacidade incrível, Senhor, de nos apresentar verdades capazes de nos confrontar e de lançar luz sobre a nossa maneira de pensar nesta noite. Nós estamos diante do Senhor para rogar a Ti, Senhor, que seja capaz de sondar os nossos corações, de revelar os caminhos mais ocultos dos nossos pensamentos e de mostrar de que lado estamos, Senhor, quando o assunto é a verdade do Senhor. Se seremos o povo da verdade ou o povo que anda pautado em mentira. Senhor, ajuda-nos nessa noite a conhecer a Tua vontade e Teus eternos desígnios para a Tua igreja, para nós, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem fazer um desenho, que é um desenho de um óculos, tá bom? E vocês podem desenhar como se fossem vários óculos numa loja de óculos, tá? Então tem várias estantes, podem desenhar vários óculos, e cada óculos é um diferente do outro, tá bom, criança? Tem óculos pequeno, óculos grande, óculos colorido, pode usar aí, ó, o giz de cera, pode desenhar óculos com cores diferentes, tá bom? E depois vocês mostram essa loja de óculos diferentes, tá? Meus irmãos, não é a primeira vez que eu uso essa ilustração, mas todo mundo usa óculos, tá? Até quem não usa, usa. Do que nós estamos falando, meus irmãos? Nós estamos falando dessas lentes, através das quais você enxerga o mundo ao seu redor. Todo mundo tem um óculos que a gente vai chamar de cosmovisão, tá? Essa palavrinha tão importante dentro do estudo da filosofia, da apologética e também da teologia. Uma cosmovisão é uma visão de mundo, de cosmos. É o conjunto de propriedades e crenças e elementos e valores através dos quais nós interpretamos a realidade ao nosso redor. Todo mundo faz isso, e todo mundo faz isso o tempo inteiro, tá? E para tantos quantos seres humanos pisam a face da terra, tantas quantas cosmovisões existem, porque a cosmovisão, na verdade, ela é o resultado do conjunto de experiências e de criação que a gente tem, coisas que nosso pai nos ensinou, que a nossa mãe nos ensinou, experiências que tivemos com os coleguinhas quando éramos pequenos, valores que fomos aprendendo ao longo da vida, leituras que fizemos, novelas que assistimos, filmes que se passaram na nossa mente, interações, coisas positivas, negativas, traumas, tudo isso forma cosmovisão. E o James Sire, ele escreveu 2 livros muito interessantes, eu faço a recomendação para quem quiser estudar cosmovisão. Um livro se chama O Universo ao Lado, e o outro livro é Dando Nome ao Elefante. E nesses 2 livros, que são 2 livros irmãos gêmeos, ele busca falar das muitas cosmovisões que são possíveis a um ser humano. Ele vai explicar que existem cosmovisões que são advindas dos movimentos filosóficos na história, deísmo, naturalismo, hedonismo, paganismo, as cosmovisões que pertencem às religiões de fato, aquelas que pertencem ao desenvolvimento do pensamento na cultura ocidental, na cultura oriental, nova era, a própria ideia de que talvez não exista significado nas coisas. Mas o James Sire, nos 2 livros, ele na verdade trabalha que não existem muitas cosmovisões, de que na verdade só existem 2 tipos de cosmovisão, e esse é um dos pontos que ele mais trabalha. Toda cosmovisão vai ser definida principalmente a partir da ideia de se eu tenho uma visão correta sobre quem Deus é, ou eu não tenho uma visão correta sobre quem Deus é. Toda cosmovisão, ela vai ser e deve ser orientada por um eixo seguro de interpretação da realidade. O James Sire, ele diz que esse eixo só tem como ser o Deus verdadeiro, o Deus da palavra. Então, na verdade, existe, vamos dizer assim, uma cosmovisão centrada em Deus, centrada em Deus, teocentrada, ou uma cosmovisão centrada em qualquer outra coisa, qualquer outro filtro hermenêutico, um filtro de interpretação da realidade. E eu lembro, sabe, crianças, quando eu era pequeno, tinha uma época que eles começaram a lançar uns óculos,
E eram esses óculos coloridos e diferentes, com lentes que distorciam tudo. Então você botava o óculos, aí você via as coisas tudo diferente ao redor, sabe? Colorido, com formas diferentes, por causa das lentes desses óculos de brincadeira. E eu lembro, crianças, que se eu ficasse com um óculos desse tempo demais, a nossa mente, o nosso cérebro começa a achar que o mundo é daquele jeito que eu estou vendo, e que as pessoas são diferentes, coloridas. Eu não sei se já aconteceu com você, de você usar um óculos colorido durante muito tempo. Já aconteceu? Aí quando você tira o óculos colorido, você faz assim, mas rapaz, o mundo tem outra cor. A quantidade de pessoas que usam lentes distorcidas e coloridas no mundo hoje e não sabem é incrível. E é por isso que elas interpretam e enxergam a realidade de forma distorcida, sem clareza. Eu quero fazer uma pergunta para você no início desse sermão. Qual é o tipo de óculos que você está usando agora? Não é esse aí não, tá? É esse óculos que você interpreta a realidade. É um bom óculos? É um óculos claro? Porque o texto de hoje vai deixar bem claro que se o óculos não for bom, as consequências podem ser terríveis na vida de uma pessoa. As consequências de uma visão teológica defeituosa. E o texto de hoje é sobre um Deus oculista que quer consertar o seu olho e o meu, com o óculos certo, mas mostrando também o óculos errado. Então, eu quero abordar isso com os irmãos claramente nesse texto. Eu creio que os 3 pontos que eu vou abordar são absolutamente textuais. Eles emanam de todo o desígnio de Deus que nos é dado nas Escrituras Sagradas. Eu gostaria de ver primeiro com os irmãos o delírio, a alienação de quem possui uma visão teológica defeituosa. Segundo, as consequências de possuir uma visão teológica defeituosa. E por fim, somente Cristo é o oculista que pode corrigir uma percepção defeituosa, distorcida da realidade. Tá bom? Então vamos ver primeiro esse delírio, essa alienação de quem possui uma visão teológica defeituosa. Meus irmãos, essa história de Davi da série da Prime. Ixi, inventaram aí, né? Tem uma tal da Casa de Davi. Tá todo mundo assistindo, tá? Tem problema você assistir o Casa de Davi, não, lá no Prime. Perguntaram semana passada, pastor, pode assistir? Pode, meus irmãos, não tem problema. O problema é você achar que a forma como eles retratam os fatos lá é a forma bíblica. Fala o seguinte, você assiste a série com o olho na Bíblia, tá? Você vai assistir o Casa de Davi lá no Amazon Prime? Assiste, mas com o olho na Bíblia. Porque só a palavra de Deus é verdade e descreve corretamente os fatos, e não a licença poética dos seus autores. Mas está todo mundo assistindo, tem um monte de gente assistindo, e está todo mundo fascinado. Uma pessoa virou para mim e disse assim, pastor, eu nem sabia que Davi tinha se escondido na caverna de Adulão. A pessoa achou engraçado o nome Adulão, falou, eu nunca colocaria o nome do meu filho de Adulão. Eu falei, nem eu, mas Davi foi se esconder numa caverna. E nessa caverna, a cosmovisão de Davi, ela começa a ficar clara para a gente, porque apesar de ele estar fugindo de Saul, há alguns capítulos, ali na caverna de Adulão, a gente percebe a confiança em Deus sendo construída. Um texto tão interessante, esses versículos 1 e 12 que nós vimos na semana passada, né? Porque Davi vai para essa caverna se esconder, mas de repente as pessoas que tomam conhecimento de que Davi está lá, se ajuntam a ele, familiares de Davi, pessoas, o texto vai falar nos versículos 1 a 12, que eram pessoas aflitas, com toda sorte de aflição. E aí depois Davi vai se encontrar com o rei de Moabe, naquela cena, e ele leva os próprios pais dele para se protegerem com o rei de Moabe. Loucura você imaginar isso, porque os moabitas no passado eram inimigos do povo de Deus. Então olha a que nível a coisa chegou quando Davi estava fugindo. E o profeta Gade ordena que ele volte para ajudar, e Davi obedece. Mas nesse processo todo dos versículos 1 a 12, a gente vê Deus se mostrando maior do que a própria crise de Davi, a cosmovisão dele, mesmo que Davi estava perdendo tudo, mas ele está ali no meio dessa crise, redescobrindo a grandeza de Deus, porque Deus ele é especialista em fazer a nossa cosmovisão ficar boazinha, rapidinho, no meio das crises. A gente reconhecer o que importa, o que é prioridade. Então, Deus está formando para Davi ali uma comunidade improvável, de guerreiros não ideais, mas que são confiados na provisão de Deus. Davi vai aprendendo a confiar em Deus em cada passo, agindo com prudência, com dependência, obedecendo a palavra de Deus, acima de qualquer lógica humana, mas ele está sendo forjado como um pré-tipo de Cristo. Para a gente aprender como é que Cristo seria, a gente começa a ver em Davi esse exemplo.
Mas, meus irmãos, se por um lado a cosmovisão de Davi está sendo construída boazinha, a de Saul é terrívelzinha. Porque, meus irmãos, o texto de hoje fala mais de Saul. Vai falar agora dessa paranoia, e não tem outra palavra para usar, paranoia, na qual esse rei Saul, que perdeu o seu mandato de rei, entrou de cabeça. O texto vai começar a descrever aqui para a gente, no versículo 6, que quando Saul tomou conhecimento de onde estava Davi e os seus homens, ele estava ali debaixo de um arvoredo, na colina em Gibeá, e o texto faz questão de mencionar para a gente, você viu aí no versículo 6, que ele estava com a lança na mão dele. Vocês viram aí essa informação? Ele estava com a lança na mão dele. Sabe por que essa informação é importante? Porque às vezes a gente está lendo o texto, se você cai de paraquedas no texto, você fala assim, para que o autor quis dizer que ele estava com a lança? Mas se você lembrar as maluquices que essa lança está tentando fazer desde o capítulo 20, né? Essa lança já tentou matar Davi algumas vezes, já tentou matar o próprio filho, Saul tentou matar o próprio filho dele com essa lança. Meus irmãos, é como se o autor do texto inspirado estivesse tentando mostrar para a gente que essa lança representa a violência de um coração rebelde e obstinado contra Deus. Essa lança representa tudo de ruim nesse coração terrível de Saul, alguém que estava pronto para usar violência contra, não só contra Davi, mas contra qualquer pessoa que se pusesse no seu caminho. Ele ia tomar a vida de qualquer um que tentasse tirar a coroa dele. Mas é uma questão espiritual, é insubordinação, é rejeição espiritual. E, meus irmãos, se não bastasse isso, tem todo um clima conspiracionista aqui. Vocês perceberam? A paranoia leva a pessoa a ver armadilha em todos os lugares. No versículo 7, você percebe que agora, está vendo aí o versículo 7, Saul vira para os seus homens, fala assim, filhos de Benjamim, esses homens faziam parte da própria tribo da qual Saul veio, dá-vos-á também que o filho de Jessé, está vendo aí, versículo 7, a todos vós vai dar para vocês terras e vinhas, e vos fará vocês chefes de milhares e chefes de centenas, para que vocês tenham conspirado contra mim. Ele questiona a lealdade dos seus súditos. Como é que vocês tiveram a coragem de esconder de mim que o meu próprio filho Jonatas estava armando, estava mancomunado com o meu servo Davi para tentar tomar o meu trono? Ele os acusa de não se doerem por ele, é literalmente o que ele fala, vocês não me revelaram a cilada. Ele está fazendo mimimi, tá, gente? É vitimismo. Ai, tadinho de mim, ninguém gosta de mim, que servos terríveis que vocês são. Então, basicamente, ele não está acusando só Jonatas e Davi de traição, ele está acusando todos eles de serem traidores. Mas, meus irmãos, e aqui, esse texto ele é tão fascinante, eu tenho que ter cuidado para não pregar um sermão de 2 horas aqui, eu vou leve, tá? Mas vamos lá. Esse texto é tão fascinante, porque é como se o autor inspirado estivesse descrevendo para a gente exatamente o que a gente observa hoje em dia em pessoas que têm um perfil autocentrado. Quando as pessoas são cegas pelo seu próprio ego, pelo seu próprio umbigo, e elas começam a olhar toda a realidade ao seu redor, todo mundo como inimigo, começam a acusar os outros de estarem atentando contra a sua própria vida, e aos olhos de Saul, ele não conseguia perceber que esses servos dele, e os sacerdotes logo adiante, todo mundo já sabia que Davi era o rei escolhido por Deus, só Saul que não conseguia enxergar isso. Então a cegueira espiritual dele, leva ele a esse tipo de acusação. Para ele todo mundo está contaminado com o vírus de Davi, está todo mundo contaminado, só ele sabe da realidade. Na verdade não só ele, mas um tal aqui que vai surgir para a gente no versículo 9 de Doeg, outro nome legal aí para você, Doeg, o Edomita. Eu não acho que é sem motivo também que o autor bíblico quis dizer que esse Doeg era um Edomita. Ele vai citar isso 2 vezes nesse texto. Sabe por quê? Porque que isso é interessante? Porque os edomitas eram da linhagem de Edom, que na verdade Edom era Esaú lá atrás, tá? Edom, Esaú, é uma linguagem tanto do aramaico quanto do hebraico para descrever o ruivo, né? Esaú era o ruivo, era o que tinha os pelos ruivos. Mas os edomitas, eles também se fizeram inimigos de Deus historicamente.
Então, Doeg, o edomita, ele está assim com Esaú, e ele está alinhado, ele se revela como um inimigo do povo de Deus aqui agora, e a fidelidade dele a Saul vai se demonstrar nesse momento em forma de ser um dedo duro, tá? Podia ser assim, ó, Doeg, o edomita, o dedo duro, deveria ser o apelido dele, porque o texto vai dizer que ele não hesita em revelar informações sobre o paradeiro de Davi. Davi foi lá em Aimeleque, sabe, rei? Aimeleque, lembra o sacerdote? Pois é, e rei, eu nem te conto o que ele fez. Rapaz, Davi chegou lá, contou uma história, mas pediu para Aimeleque consultar o Senhor. E você sabia, rei? Aimeleque foi lá e consultou o Senhor para esse traidor. E não bastou isso não. Ele foi lá e deu comida para Davi, para os homens dele, e não bastou isso não. Ele foi lá e deu a própria espada de Golias, porque Davi estava sem lança. Aí ele foi lá e deu a espada de Golias. Olha que contraste interessante, tá? Gente, Davi chega sem lança, desarmado, pacificador. Saul, lanceado, em modo de combate, violência. Doeg, o dedo duro, que também não consegue enxergar Davi como escolhido de Deus. Meus irmãos, essa alienação de Saul, de Doeg, é o que acontece quando uma pessoa tem uma perspectiva teológica distorcida, quando ela para de temer a Deus. Perceba que o texto bíblico sempre deixou claro para a gente, desde o início, que Saul sabia quem Deus era. Saul era rei de Israel. Houve momentos, por incrível que pareça, por misericórdia do Senhor, que Saul, lá no início da caminhada dele, que procedeu corretamente. Houve momentos que o próprio Espírito Santo de Deus veio de forma pontual para que Saul fosse capaz de fazer aquilo que agradava a Deus, que libertaria o povo de Deus das mãos dos filisteus. Saul fez isso. Mas Saul, aos poucos, vai mostrando para a gente que, apesar dessa graça geral de Deus ter usado a vida dele, ele nunca foi um salvo. Ele nunca temeu a Deus. Ele nunca teve medo de Deus. Porque se Saul tivesse medo de Deus e realmente tivesse a sua mente constrangida pela realidade de quem Deus é, ele nunca faria as insanidades que ele está prestes a cometer nesse texto. Já já eu vou falar disso. Mas, meus irmãos, o nome disso é alienação. É curioso, sabe? Porque, e eu já mencionei isso num outro sermão, porque é possível que uma pessoa que tem a visão de mundo construída em cima de mentira e seja tão convencido de uma mentira como se fosse verdade, que essa pessoa passe a agir como se fosse uma maluca. Porque no outro texto, Davi se deu de maluco, lembra? Na frente do rei. Mas aqui tem um que é mais maluco do que Davi. Porque, meus irmãos, talvez, e aqui eu vou fazer só uma brincadeira, se a gente pegasse Saul e submetesse Saul aí hoje a análise de um terapeuta, de um psicólogo, alguma coisa assim, talvez alguém rapidinho fosse dar um diagnóstico de insanidade para ele, de maluquice, de loucura, porque afinal de contas, quem é que pode ser tão desconectado da realidade a ponto de agir assim? Mas perceba, meus irmãos, que aqui não é um problema de saúde mental. E detalhe, também não é um problema de possessão demoníaca. Porque alguém poderia dizer, ou é bipolar, esquizofrênico, ou tem demônio. Mas nenhum nem outro. Pelo menos a gente não sabe que ele tinha demônio. O que a gente sabe com certeza é que esse problema é um problema resultante de rebelião contra o Senhor. Isso a gente tem certeza. Ninguém consegue enxergar as circunstâncias da vida corretamente quando a sua visão de Deus é distorcida. Isso não vale só para Saul, isso vale para qualquer pessoa. Eu não sei, meus irmãos, eu sou desses que, se você... vou revelar um pecadinho meu aqui agora. Posso contar um pecadinho? Eu sou dessas pessoas que, se você mandar para mim um vídeo conspiracionista, eu vou assistir só para matar curiosidade, tá? Eu sou daqueles que, se você mandar um vídeo para mim assim, pastor, essa semana eu vi um vídeo de alguém que prova, 2h30 de vídeo, que prova que o homem não pisou na lua. Eu vou assistir. Eu tenho esse mosquitinho dentro de mim, essa coceirinha, eu quero saber o que foi que aconteceu. Por que ele acha que o homem não pisou na lua?
Se você virar para mim e falar assim, pastor, essa semana eu vi um vídeo que prova por A mais B quem foi o assassino do Kennedy, eu vou assistir, porque eu tenho essa coceirinha. Meus irmãos, eu acho que todo ser humano tem um pouquinho de coceirinha de conspiração. Eu acho que muito do que acontece no Brasil hoje, tá? E pode botar o nome de quem você quiser aí, tá? Bolsonaro, Lula, pode botar o nome de todo mundo. Eu não acho que é porque as pessoas se importam com a verdade. É porque, infelizmente, os pecadores têm coceirinha de conspiração. A gente acaba encarando os fatos da República Federativa do Brasil como uma grande novela da vida real. Então, quando vem um vídeo para você, você... Você gosta de uma coceirinha? Será que, né? Será que o que aconteceu com o Bolsonaro ontem, né? Será que era uma fuga? Será que... A gente gosta da novela. Mas aqui, meus irmãos, e veja, eu quero só fazer um comentário, que eu não estou dizendo que eu não acredito que possam existir conspirações que sejam verdadeiras nesse mundo, porque, na verdade, os homens são maus e perversos, e nos bastidores dos poderes do mundo, como a Bíblia fala, das potestades, tem muita coisa perversa que acontece. Na verdade, eu creio piamente que tem muita coisa que só será revelada a nós no dia de Cristo, no juízo final, quando for exposta as tramóias e as conspirações dos homens. Então, eu não estou dizendo que não existam conspirações que sejam verdadeiras conspirações. Ao longo da história da humanidade, nós vimos pessoas que foram mortas por conspirações. Isso acontece. Mas não é disso que eu estou falando aqui. O problema de Saul não é crer em conspirações que são verdadeiras. O problema de Saul é que ele é espiritualmente delirante. Ele não tem firmeza no Senhor, ele não tem Deus como eixo de interpretação da sua própria realidade, portanto ele se tornou instável. Pessoas que não têm uma visão teológica correta sobre Deus, ficam suscetíveis a todo vento de doutrina, e este é o contraste entre Davi e Saul, é o contraste entre a estabilidade da fé, fé é a certeza, em contraste com a inconstância dos incrédulos. Tiago falou isso na Bíblia, lá no Novo Testamento, em Tiago, capítulo 1, versículo 6 a 8, a gente lê assim, quando ele está falando lá sobre sabedoria, tá? Só que aí ele vai de repente falar agora sobre a importância da fé no uso da oração. Ele fala assim, ó, quem quer sabedoria, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida, olha o que ele fala sobre quem duvida, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que duvida, que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha aí, ó. Quem não tem Deus claramente como uma âncora, como uma rocha firme, em quem eu me apoio, e a partir de quem eu interpreto toda a realidade, essa pessoa é inconstante. Ela é impelida pelo vento. A ponto do texto falar que a própria oração de quem não possui essa fé clara, ela nem vai ser atendida. Meus irmãos, hoje a gente vê essa manifestação de delírio espiritual, de loucura, de alienação, em todo tipo de movimento social, na religiosidade. Uma religiosidade delirante leva as pessoas a graves desvios de fé, como uma espiral descendente. E para a dor do meu coração, eu conheço pessoas que já passaram até aqui por nós, mas como cangurus espirituais, essa aqui só era mais uma etapa na sua cangurujagem espiritual. Pessoas que eu recebo notícia e estão fazendo hoje maluquices em nome de uma espiritualidade pessoal, envolvidos com seitas, com gurus, com cristais, com tarô, nesse mundo evangélico em que muitos dizem pregar o evangelho de Deus, mas misturam e secretizam a verdade de Deus com as coisas mais malucas que esse Brasil permite. E eu não preciso ter medo de dizer que muito no suposto evangelicalismo moderno, inclusive no neopentecostalismo, a gente vê hoje uma saladinha de espiritismo, baixo espiritismo. Outro dia me mandaram um vídeo, eu acho que eu já mencionei isso para alguns irmãos, me mandaram um vídeo, e aí não tinha título o vídeo, né? Ele só vem assim, o pessoal dançando, não sei o quê.
todo mundo vestido de branco. E a pessoa que me mandou, né, sabia que eu era pastor, eu assumi imediatamente que era o culto de alguma igreja muito estranha. Porque estava tocando música evangélica. Na reunião. Aí depois, aí o título vem na metade do vídeo. Aí quando aparece terreiro de macumba, não sei aonde. Eu falei, tá maluco. Porque macumbeiro também gosta de música evangélica, ué, qual é o problema? Não é o que acontece no Brasil hoje? Deus em tudo, Deus está sobre todos. Então, esse delírio de você não ter um eixo claro da revelação da verdade, leva as pessoas a se desviarem, e isso naturalmente causará um afastamento total do Senhor, aquilo que a gente chama de apostasia. O delírio é a ausência de um fundamento, ou melhor, talvez a gente poderia dizer que o delírio é o fundamento em coisas movediças, em coisas que você pisa, mas elas cedem debaixo do seu pé espiritual, elas não se mantêm, elas não dão sustentação para a eternidade. Então, são coisas que são modismos temporais, líderes que surgem dizendo, descobri, agora sim eu descobri o segredo da felicidade, escreve um livro aqui, posta um vídeo acolá. Mas meus irmãos, não se enganem, isso não acontece só de forma explicitamente religiosa, esses delírios acontecem em coisas muito sutis no dia a dia. Quando eu e você colocamos a nossa fé em coisas que são insustentáveis, ou não são poderosas o suficiente, pequenos ídolos, que não são poderosos o suficientes para nos estabilizar. Salário no fim do mês, rotina de malhação hoje de manhã, ou aquele shake que você toma, que agora você está pagando 500 mil reais num shake que te falaram. Agora vai. Sabe o shake do agora vai? Devia ter um nome, agora vai. Né? Dizem que aquele shake, eu estou inventando, tá, gente? É um shake que você nem precisa sair de casa, você nem precisa ir para a academia, porque você toma esse shake, vou chamar ele de Ozempic Shake, e ele te transforma segundo a imagem e semelhança do Filho de Deus. Não existe, meus irmãos, não existe um shake miraculoso que faz você ficar parecidinho, você nem peca mais, você toma esse shake, você nem peca mais, não existe. Você precisa de uma cosmovisão solidificada nas Escrituras Sagradas, para que você não seja delirante e alienado. Segundo lugar, meus irmãos, e são só 3 pontos, o último é bem curtinho, esses 2 agora são mais trabalhados, mas perceba agora não somente o delírio, mas as consequências. Segundo lugar, as consequências pecaminosas de se possuir uma visão teológica distorcida. Porque o texto vai dizer então para a gente, meus irmãos, nos versículos 12 e 13 aí, que Saul vai confrontar o Aimeleque, as ações favoráveis a Davi. Olha o que o texto diz aí, olha aí. Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim, e me armasse ciladas, como hoje se vê. Ele vai confrontar o Aimeleque. E a resposta de Aimeleque, meus irmãos, considera que claramente ele tinha uma fé no lugar correto. Ele cria em Deus e, portanto, ele aceitava Davi como o rei que Deus tinha escolhido. Ele começa a dizer, rei, por que você está me questionando sobre essas coisas, rei? Afinal de contas, não é este Davi o capitão das suas vitórias? Não é este Davi servo honrado na tua casa, estimado e apreciado por todos os servos, homem honrado? Rei, essa não foi nem a primeira nem a última vez que eu consultei o Senhor a favor de Davi, rei. O Senhor sabe disso, todo mundo sabe disso. E rei, para falar a verdade, eu nem sabia, porque no fim das contas, né, meus irmãos, Davi acabou contando uma mentirinha, né? Mentirinha branca com grandes consequências. O que estava aqui agora, Aimeleque com as costas espremidas contra a parede. Eu nem sabia, rei. Quando Davi veio a mim, eu nem estava sabendo dessas coisas, e não sabia mesmo. Mas meus irmãos, Saul, no auge da sua cegueira, ele não estava nem aí para a explicação de Aimeleque. Ele perguntou só por retórica, porque o texto vai dizer para a gente, no versículo 16 em diante, que ele pediu aos guardas dele algo tenebroso. Olha aí, versículo 16, olha aí, ó. Volvei e matai os sacerdotes
do Senhor. Eu fico impressionado, meus irmãos, com o nível de cegueira, porque ele não tem... Eu acho que se fosse eu tinha medo de usar a palavra Senhor nessa frase. Mata esses sacerdotes aí, eu teria dito, eu acho. Mas ele fala, matai os sacerdotes do Senhor. A gente acabou de ler hoje aqui no catecismo, o terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Na verdade, lá, se você for ver o nosso catecismo, explica muito bem, que não é só usar o nome do Senhor adequadamente, mas todos os atributos e ações relacionadas ao nome do Senhor. Esses sacerdotes eram do Senhor, mexeu com eles, mexeu com Deus. Todo mundo sabia disso. Os guardas sabiam disso, ninguém quis meter a mão. Meus irmãos, os guardas estavam dispostos a desobedecer Saul. A gente não. A gente não vai fazer isso não. Mas Doeg, o edomita, não estava nem aí para o Senhor. Então Saul se vira para o vilão, o edomita, fala, Doeg, já que eles não vão fazer, você faz. E ele não titubeou. Meus irmãos, que carnificina. O texto diz que ele pega a espada e de uma vez ali ele mata 85 homens. E não bastasse essa tragédia, o que Doeg foi lá e fez? Foi na cidade de Nob, de onde esses sacerdotes eram, junto com as suas famílias, e ele matou os homens, as mulheres, as crianças de peito, os bois, os jumentos, os servos. Ele passou a régua na cidade. E é curioso, eu não sei se você sabe disso, mas lá no Antigo Testamento havia uma provisão em Deuteronômio 13, 12 a 17, que dizia que uma cidade só poderia ser exterminada por completo, seria uma espécie de banimento espiritual, lá em Deuteronômio 12, que só poderia ser usado em casos de idolatria e rebelião total de uma cidade. É o caso de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram destruídas totalmente, porque aos olhos de Deus não havia nenhum justo que pudesse ser salvo naquela cidade. Lembra quando Abraão conversou com Deus? Falou assim, mas se tiver 50 justos, o Senhor destrói? Não, eu não destruo por amor de 50 justos. E se tiver 45? Não, eu não destruo. E ele vai abaixando, né? Se tiver só 10, só 5, eu não destruo a cidade. É como se ele estivesse falando, se tiver um justo, você não destrói? Não, não destruo não. Mas Deus foi lá e destruiu. Então, é como se Doeg tivesse agindo, Saul, como se essa cidade inteira estivesse em rebelião e idolatria contra Deus. Mas na verdade não era a cidade que estava em rebelião e idolatria contra Deus, era Saul e Doeg que estavam em rebelião. Eu sempre me perguntei, meus irmãos, como é que é possível, na prática, no mundo real, um ser humano ser capaz de matar outro ser humano feito segundo a imagem e semelhança de Deus? Porque, humanamente falando, a gente pensa, cara, tem que ser muito frio, né? Tem que ter uma frieza. Já imaginou? Você pegar uma faca ou uma espada, fria e calculadamente, matar outra pessoa? Talvez alguém poderia pensar algo como absurdo. Novamente, talvez a interpretação moderna desse tipo de ação seria, não, Doeg certamente era um psicopata, não é o que o pessoal fala? Ele era um sociopata. Ele já nasceu sociopata. Ele tinha DNA de sociopata. O pai dele era sociopata. Ele vem de uma longa linhagem de criminosos, de Edom. Não, meus irmãos. A Bíblia explica para a gente, lá em Romanos capítulo 1, abre rapidinho lá em Romanos capítulo 1, o texto que a gente leu hoje. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 28, novamente você vai perceber que a explicação para tal linha de ação é espiritual. Não é uma psicopatia psicológica meramente. Romanos 1, 28. Quando Paulo está explicando a contaminação, a corrupção total da humanidade aos olhos de Deus, aquilo que a gente chama de doutrina da depravação total, Paulo está explicando que na verdade isso advém do juízo de Deus sobre a humanidade. Versículo 28, Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, olha aí a cosmovisão, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de, poderia ser 2 pontos aí, toda injustiça, malícia,
avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, etc, 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 etc. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável por terem negado o conhecimento de Deus. Meus irmãos, quando o assunto é cosmovisão, não tem neutralidade. Se eu adoro o Deus verdadeiro, eu tenho a capacidade de pensar com clareza e agir com clareza. Mas se eu nego o conhecimento de Deus e vivo segundo a minha própria justiça, não só eu viverei alienado mentalmente, espiritualmente, mas o pecado será uma consequência clara disso. É essa alienação que leva uma pessoa a pegar uma arma, um sniper, e tentar dar um tiro numa outra pessoa. É essa alienação que leva as pessoas, em nome de uma justiça pessoal, a cometerem atrocidades sociais. Eu lembro alguns anos atrás, quando teve aquele negócio lá da revolta contra o governo, alguns anos atrás, não é pelos 20 centavos, lembra? Os bad blocks lá. E aqui em Brasília, eles começaram a tacar fogo em tudo. Começaram a quebrar. Eu morava na 311 Sul, e aí eu lembro assim de passar no dia seguinte de carro e ter visto nas entrequadras carros que tinham sido tacado fogo. Não é pelos 20 centavos. Então é pelo quê? Porque por Deus não é. Se Deus fosse o centro da mentalidade social, nós seríamos como os pacificadores, os mansos e humildes de coração, imitadores de Cristo, zelosos pela paz de Deus, essa paz da reconciliação aqui, desse sacrifício expiatório que fez paz entre o Criador e a criatura, e eliminou toda a culpabilidade aqui. Então agora eu carrego isso para a minha vida, e meus relacionamentos são pacificados, reconciliados, redimidos, mesmo com quem não é crente. Porque por mais que ele não haja de forma reconciliada, redimida e pacificadora para comigo, eu, em nome de Cristo, ajo assim para com outros, quando eu tenho uma cosmovisão endireitada. Mas quando eu não tenho essa cosmovisão, a minha tendência é fazer tudo isso aqui que o texto de Romanos está fazendo. Olha o versículo 1 de Romanos 2 aí, olha aí, ó. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Paulo estava escrevendo aos judeus da primeira geração dessa igreja. Ele vai descrever claramente que esses judeus que se achavam tão conhecedores da verdade de Deus, mas não temiam a Cristo, e portanto praticavam o pecado, porque não tinham temor de Cristo em seus corações. Eu lembro muito bem, meus irmãos, quando eu era criança, certa vez, eu cometi um pecado, sem detalhes hoje, só cometi um pecado, e um pecado que meu pai tomou conhecimento, e fiz em oculto no primeiro momento, depois veio à tona por causa da consequência desse pecado, e o meu pai veio me corrigir, e ficamos ali por um tempo, eu chateado obviamente comigo mesmo, mas mais chateado ainda por ter sido descoberto. Sabe como é que a gente é? Você pode até ficar chateado com você, mas a principal chateação com você é que você não foi esperto o suficiente para ter escondido. Então eu não estava arrependido. Você pode ser confrontado no pecado e não estar arrependido. A sua chateação é porque você foi descoberto. Então naquele momento ali a minha raiva e o meu temor era o meu temor ao meu pai, a chateação que eu estava com ele tentando exercer autoridade sobre mim. E aí fiquei ali sentado um pouco na cozinha, e depois a minha mãe veio, já tem muitos anos atrás isso, ela veio, conversou comigo, mas eu lembro até hoje de uma coisa que a minha mãe disse para mim ali: filho, enquanto você temer só o papai ou a mamãe, você vai continuar fazendo essas coisas. Temer ao papai e à mamãe é muito pouco, é necessário que você tema a Deus.
Porque, meus irmãos, enquanto a gente não tiver temor de Deus em nossos corações, a prática do pecado nos parecerá algo pequeno e inofensivo. Por quê? Porque a visão pequena de Deus faz você ter uma visão pequena de santidade. Uma visão pequena de Deus faz você ter uma visão pequena de ética. Uma visão pequena de Deus faz você ter uma visão minúscula da necessidade de confessar os seus pecados, reconhecê-los e pedir perdão a Deus. Falar: Senhor, eu sou pecador. Eu não estou ferindo apenas o papai e a mamãe, eu estou ferindo a tua glória. E ao agir dessa forma, eu sou tão pecador quanto qualquer genocida que tenha coragem de exterminar uma população inteira de cristãos lá na Nigéria. Sim, o pecado dele pode ser maior do que o meu no que diz respeito às consequências, mas diante da santidade de Deus, tudo é pecado. E o nosso catecismo inclusive explica isso. Pecados são diferentes uns dos outros quanto aos efeitos, às consequências, mas eles são iguais perante o Senhor no que diz respeito à glória e à santidade daquele quem eu deveria temer com a minha vida. Meus irmãos, nós pecamos porque não tememos ao Senhor. Saul era assim, Doeg era assim, e o nosso espírito natural seria dessa forma, se não fosse, em último lugar, último ponto do sermão, volta lá em 1 Samuel capítulo 22. Se não fosse a esperança tão linda e clara do Evangelho, em terceiro lugar, de que somente Cristo pode corrigir uma percepção distorcida da realidade. Eu gostaria de ler os versículos 20 a 23 para fechar o sermão dessa noite. O texto diz assim, versículo 20, capítulo 22. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi, e lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Vou ler o 22 e o 23 também. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali, Doeg o edomita não deixaria de o dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua, estarás a salvo comigo. Meus irmãos, um consegue escapar, o sortudo, entre aspas, Abiatar. Eu acho tão interessante, meus irmãos, a Bíblia ela é melhor do que qualquer novela, tá? Porque não tem como as novelas chegarem aos pés da Bíblia. Esse Abiatar fugitivo seria instalado como sacerdote de Davi, logo que Davi fosse instalado como rei de forma oficial. Então, fascinante isso, essas tramas, né? Mas esse Davi aqui ainda é um homem lidando com culpa. Veja que a mentirinha branca dele, né, nas mãos de um ardiloso como Doeg, era terrível. Davi fala: eu sabia que esse Doeg, esse edomita, não era flor que se cheirasse, era terrível. Eu sabia que ele ia dedurar. É um homem mau, perverso. Mas eu vacilei também. Esses homens estão mortos por culpa minha. Davi ainda está aqui lutando. Porque sabe por quê, meus irmãos? Porque Davi não é o Messias. Davi não é Jesus. Davi é no máximo um trailer do filme. Pecador, mau também. Mas através de Davi nós também vemos misericórdia, meus irmãos. Porque no meio desse momento de reconhecimento de pecado, de culpabilidade, Davi tem a coragem de falar uma palavra de encorajamento para Abiatar. Abiatar, não temas. Não temas. Só quem fala assim é Deus, tá, meus irmãos? Não temas. Porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Fica aqui comigo, Abiatar. Porque em mim, nesse momento, nesse contexto, você está encontrando refúgio seguro para você. Você não precisa temer. Veja, meus irmãos, que Davi já está compreendendo aqui de que Deus está agindo nessa situação e de que todos estão se refugiando com Davi nesse momento. Na verdade, estão se refugiando em Deus. Quem procura a tua morte, procura também a minha. Então vamos ficar juntos. Seremos mais fortes aqui unidos, fortalecidos. E como vai ficar claro no próximo capítulo, debaixo do poder de Deus. Debaixo do poder de Deus. Meus irmãos, o tempo inteiro a narrativa de Saul e Davi dá a dica para a gente
de que esse Davi, de fato, era um homem que Deus estava preparando para ser um rei segundo o coração de Deus. Vocês percebem a ironia do versículo 7? Quando Saul perguntou, olha aí o versículo 7, olha a ironia. Quando Davi pergunta para os homens de Gibeá ali, de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós, terras e vinhas, e vos fará todos chefes de milhares e chefes de centenas. A ironia de Saul é que ele acha que a resposta é negativa para isso aqui. Mas não é não. A resposta é, sim, vai ser Davi que vai dar realmente vinhas, e prosperidade, e segurança, e fará desse povo um povo serviçal ao Senhor. Não vai ser Saul, vai ser Davi. Mas se você entende mesmo, se você consegue ler corretamente a Bíblia, a gente tem que ler do jeito certo. Quando eu digo Davi, não ouça Davi pessoa, ouça filho de Davi, linhagem de Davi, porque é assim que a Bíblia escreve a história de Davi. Nunca é Davi o fim da história, é sempre linhagem de Davi, o filho de Davi, que viria, do qual o Salmo 110 vai dizer para a gente depois, que ele governaria, e o próprio filho seria cabeça sobre o pai. Haveria um filho de Jessé, segundo a linhagem da fé de Eva, da mulher, que daria terras e vinhas, e vos faria a todos nós chefes de milhares e chefes de centenas, que seria capaz de transformar uma nação de inimigos de Deus em uma nação de sacerdotes. Como é possível isso? Eu quero que você, caminhando para o final desse sermão, que você fique com essa pergunta na sua cabeça: como é possível uma nação de assassinos ser feita nação de sacerdotes? A dica está lá em Paulo. Paulo era assassino, foi feito apóstolo. Como? Teve que brilhar uma luz na vida dele no caminho para Damasco. A luz da ressurreição, uma luz que falou com ele: quem és tu, Senhor? Os servos ali no caminho para Damasco, que estavam com Paulo, ouviram só um som tonitruante, mas não conseguiram discernir. Mas Paulo ouviu claramente: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo, eu sou filho de Davi, eu existo, eu sou real, eu sou ressurreto, eu reino em glória. Essa luz que você está aqui, está ficando cego com essa luz, é a luz da minha glória. Mas foi uma cegueira diferente da cegueira de Saul, porque a cegueira de Saul foi uma cegueira para condenação, mas a cegueira de Paulo, temporária, foi para que ele ficasse cego para si e abrisse os olhos para Deus. Os olhos da mente, os olhos da fé, os olhos da esperança, alcançaram aquele assassino e transformaram ele em servo. Meus irmãos, o evangelho de Cristo Jesus, do filho de Davi, que disse para Abiatar: quem procura a tua morte, procura também a minha. Olha a ironia das palavras de Jesus. Aquele que precisaria morrer para que na morte dele nós morrêssemos, para que na vida dele nós vivêssemos. Quando eu e vocês morremos em Jesus, e quando eu e vocês ressuscitamos em Jesus, o que acontece com a gente? Olho novo, vida nova. Você levanta dessa sepultura da morte, olhando o mundo pelo que o mundo de fato é. E eu gostaria de usar o Dallas Willard aqui, que escreveu um livro chamado Conspiração Divina, que eu li há muitos anos atrás, quando eu era da Mocidade para Cristo do Brasil. Na MPC, quando eu estava fazendo treinamento de obreiros, o primeiro livro que mandaram a gente ler foi o Conspiração Divina, do Dallas Willard. E o Dallas Willard falou assim: existe conspiração. Nós temos que ser conspiracionistas. Aí você fala assim: como assim? Será que os alienígenas estão entre nós? Não, não é essa a conspiração. A conspiração entre Pai, Filho e Espírito Santo, por trás dos bastidores desse mundo, agindo segundo a sua santa providência e fazendo todos os eventos desse mundo cooperarem para a glória de Deus. O filho de Davi, sendo rei sobre a humanidade, Senhor, diante de quem todos se ajoelharão, reinando nesse momento em glória e majestade, como um sacerdote celestial, melhor do que Aimeleque, melhor do que Abiatar, e melhor do que todos nós, fazendo intercessão por nós dia e noite.
para que não sejamos enganados como Saul, mas libertos para a verdade. O Rei da glória, o Rei da verdade, Jesus, que nos conta sobre a verdadeira conspiração, uma conspiração de salvação. Aquele que conspira em nosso favor, aquele que nos livra do medo e dessas conspirações humanas, para que nós aspiremos à eternidade. O Filho de Deus que nos ama. A esperança e a promessa do Evangelho, meus irmãos, é a esperança de, e eu quero aqui, eu estou terminando, prometo, é agora. É a esperança de uma mente renovada, capaz de discernir a vontade de Deus e pela graça obedecer à vontade de Deus. Lá em Romanos 12:2 está escrito assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela metanoia, renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Presta atenção, se uma mente sem Deus, se uma vida que não teme a Deus, uma percepção distorcida teológica me leva a uma vida de pecados, o texto diz que uma percepção teológica correta de uma mente transformada pelo poder da cruz do Calvário me leva a uma vida de santidade, de obediência. Não vos conformeis com esse século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Veja, o texto não falou, não para que conheceis, para que experimenteis. Um pouco antes de eu sair de férias, uma pessoa fez 2 perguntas completamente desconectadas para mim. A primeira pergunta, você vai ver que ela é essa a conclusão do meu sermão. A primeira pergunta, são completamente desconectadas as perguntas, mas eu consegui encaixá-las para concluir o meu sermão, para você e para mim. A primeira pergunta era uma pergunta de gabinete que era assim: pastor, como faz para parar de pecar? Falei, obrigado pela sinceridade. Tem momentos na nossa vida que a gente se faz essa pergunta, não é verdade? Tem algum hipócrita aqui que poderia dizer, eu nunca fiz essa pergunta na minha vida. Todos nós, em algum momento da nossa caminhada, a gente cansa, a gente fala assim, meu Senhor, eu não aguento mais. Meus irmãos, a gente para de pecar, ou a gente começa a parar de pecar e entender como funciona, porque ninguém vai conseguir parar totalmente de pecar. Quando a gente coloca os olhos de Cristo e as lentes de Cristo, e a gente olha mais para Ele do que para o nosso pecado, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual não negociou a sua posição, e não fez uma troca, em troca da ignomínia que lhe estava proposta, ele olhou adiante, a salvação dos eleitos, é o que o autor de Hebreus vai falar. Quando eu olho para Cristo e com os olhos de Cristo adiante, para a linha de chegada dessa maratona, e quando eu me agarro a Jesus, eu não largo a perna dele, ele anda, eu vou junto. O poder dele é transferido para a minha santidade. E eu consigo afirmar quando Paulo diz, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então é olhando mais para Ele do que para mim, confiando mais no que Ele diz a meu respeito do que eu penso a meu respeito. E se Ele diz que Ele é poderoso para perdoar pecados e me purificar de toda injustiça, então é assim que eu tenho que viver, confessando meus pecados, dizendo, Jesus me ajuda, eis um novo dia, renova suas misericórdias sobre mim. Então é possível ter uma visão teológica correta e viver uma visão teológica correta, é possível. A segunda pergunta da pessoa era assim, pastor, você não tem medo de ir para os Estados Unidos não? Aquele povo pensa muito diferente. Eu falei que a pergunta não tinha nada a ver. Primeira pergunta super teológica, espiritual. A segunda, você não tem medo não? Eu falei assim, fulano, eu tenho um pouquinho, tanto que agora esse último domingo, meus irmãos, eu estava lá, fui lá fazer o meu sermão, na nova igreja lá, para ver como é que ia ser, morri de medo, botei uma toga pastoral lá, para pregar um sermão em inglês para o povo, falei, o que eu estou fazendo na minha vida? Esse povo aqui pensa muito diferente, o óculos deles é muito diferente, eles são norte-americanos, eu sou brasileiro, mas meus irmãos, sabe qual foi a minha surpresa lá e cá? E na outra semana, quando a gente pregou em Cuiabá, e na outra que a gente fez o encontro
plantadores de igreja lá na Argentina. Sabe o que é fascinante? As culturas podem ser diferentes, as criações podem ser diferentes, mas as lentes do sangue do Cordeiro unem todo mundo. Crentes no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina e até em Cuiabá, até os confins da terra, no Nepal, na China. Se os nossos olhos são lavados pelo sangue do Cordeiro, todo mundo pode enxergar pela fé o mesmo Deus, a mesma verdade, a mesma esperança. E o que é o barato disso? A partir de uma cosmovisão unificada pela redenção do sangue, nós passamos a ser irmãos uns dos outros e temos comunhão e koinonia uns com os outros. O povo de Deus que se espalha pela face da terra e das culturas, na verdade é um povo só, de muitas tribos, povos, línguas e nações, batistas, presbiterianos, metodistas, assembleianos, com placa, sem placa. Se o Cordeiro é a cosmovisão, o olho pode ser o mesmo, não importa qual é a cultura, qual é o lugar. Então, meus irmãos, eu quero deixar esse incentivo para mim e para você. Vamos corrigir a nossa visão, vamos pedir encarecidamente ao Senhor que Ele tenha misericórdia da distorção dos nossos olhos e corrija as nossas lentes, para que pela pureza e pela transparência dos olhos de Cristo, nós possamos enxergar a sua linda conspiração em favor dos eleitos. Amém? Baixe a sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, nós não somos mais quem éramos, nós fomos adotados na família de Deus, inteiramente pela graça. Nós recebemos uma nova identidade como filhos de Deus e recebemos um novo par de óculos, e esse par de óculos é a tua própria palavra, é a própria Escritura Sagrada, que nos ensina a pensar com a mente de Cristo e a enxergar a realidade com os olhos de Cristo, e a entender que o fluxo dos eventos da história respeita os decretos eternos de Deus, que estabeleceram não só o dia do nosso nascimento e da nossa morte, mas também estabeleceram o dia em que Cristo seria enviado à terra pela primeira vez e também a segunda vez. E todos nós que cremos no Filho de Deus fomos sepultados na morte dele e ressurgimos com ele, e esta obra foi aplicada a nós pelo Espírito Santo da redenção, que concede a nós a identidade de Cristo, a justiça de Cristo, a adoção de Cristo, a santidade de Cristo e a glória de Cristo. Então, muito obrigado, Senhor, porque os óculos de Jesus nos ensinam a enxergar corretamente e a vivermos sem medo, sem temor, sem paranoia, Senhor. No mundo os homens podem ter aflições, mas nós podemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Aleluia por esta verdade. Faz-nos, Senhor, crer nisso. E à medida que este culto caminha para o final, que as nossas músicas, canções e orações reflitam essa doce esperança. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de